Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E confira agora os destaques desta edição. Vereadores realizam 12ª sessão ordinária do ano. Veja os principais assuntos debatidos no plenário. Skatista de São José dos Campos é homenageada pela Câmara. Comissão especial de inquérito que investiga contrato firmado na gestão passada com o Instituto Mamulengo Social inicia hoje os trabalhos. E no nosso quadro sobre saúde você vai conhecer práticas alternativas que podem ajudar no tratamento de algumas doenças. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Muitos debates marcaram a 12ª sessão ordinária do ano, realizada ontem, terça-feira. A gente agora acompanha os destaques da sessão, que contou ainda com a votação e apreciação de requerimentos, indicações e moções. Veja na reportagem. Os protestos de rua do último domingo contra a corrupção e o governo da presidente Dilma Rousseff dominaram os debates no plenário da Câmara durante a 12ª sessão do ano. Alguns parlamentares criticaram a ausência da Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito durante as manifestações. O descarte de lixo irregular em áreas públicas da cidade foi outro tema que rendeu diversos debates no plenário. Os vereadores também utilizaram o pinga-fogo para denunciar casos de falta de manutenção em espaços públicos, atrasos em contratos assumidos pela prefeitura, atraso em obras públicas e a causa animal. A construção de novas creches também foi abordada na tribuna. Na galeria do plenário, moradores do Dom Bosco denunciaram problemas como falta de iluminação pública e o excesso de lixo nas ruas do bairro. Eles também pediram a pavimentação das ruas e mais linhas de ônibus. Ainda durante a sessão, os vereadores votaram mais de 200 documentos que estavam na pauta de votação. 2 requerimentos sofreram destaque e foram rejeitados por 11 votos a 8. De autoria do vereador Juvenil Silvério, um deles pedia à Prefeitura informações sobre a cobrança da taxa de iluminação pública dos proprietários de terrenos em loteamento em fase de implantação. O outro solicitava informações sobre a distribuição de livros didáticos para crianças do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. O esporte também foi destaque no plenário. O vereador professor Calazans Camargo prestou uma homenagem à skatista joseense Pamela Rosa. A jovem de apenas 16 anos é campeã mundial da categoria Street. Ainda durante a sessão, os vereadores Renata Paiva e Macedo Bastos comunicaram filiação ao PSD, Partido Social Democrático. Eles eram do DEM. Roberto Deleven anunciou a filiação ao PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o vereador Walter Hayashi comunicou a filiação ao PP, o Partido Progressista. Confira a 12ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. E ainda durante a sessão, os vereadores homenagearam uma jovem skatista de São José. Ela fez história garantindo ouro em uma competição internacional, o X Games. Uma jovem de apenas 16 anos colocou a cidade de São José dos Campos em lugar de destaque no cenário internacional. Pamela Rosa participou do torneio X Games de Oslo e conquistou a medalha de ouro na categoria Street feminino. O torneio é a maior competição de esportes radicais do mundo. O resultado rendeu a ela uma homenagem na Câmara Municipal de São José dos Campos, por proposta do vereador professor Calazans Camargo. É muito importante nós estarmos homenageando os talentos, né? A Pamela, ela é uma atleta que já vem se destacando nos últimos anos no mundo do skate, nas competições internacionais. É uma atleta jovem e ela já vinha batendo na trave, sendo vice-campeã nas 2 últimas edições, né, de 2015 e 2014. Esse ano ela foi campeã. Então ela acaba aí de entrar definitivamente no altíssimo nível do mundo do skate. Apesar do sucesso como atleta, os estudos sempre foram prioridade para a família de Pamela. Para a mãe da adolescente, a escola não pode ficar em segundo plano. Ela estuda de manhã e à tarde para repor as aulas que ela perde. Skatista sem estudo não é skatista, né? Também pode ser que seja skatista, mas tem de estudar. Pamela começou a praticar a modalidade aos 9 anos de idade. E além da medalha de ouro na Noruega, já venceu outras competições pelo mundo. No início da carreira, os treinos da Pamela eram dirigidos pelo pai. Quando ela começou a se interessar pelo esporte, a gente começou a procurar informações para passar para ela. Não tínhamos, a gente não conhecia o esporte. E eu fui atrás de informações na internet, conversar com outros skatistas e acabei virando treinador dela durante um bom tempo. Agora é só desenvolvimento dela e ela está num nível já que
virou profissional, então agora não tem como mais acompanhar mais. Segundo a jovem atleta, o reconhecimento dos vereadores serve como incentivo para continuar investindo em seu talento. Então, só tenho que agradecer à Câmara Municipal por ter dado essa oportunidade. Eles vêm fazendo essa homenagem não só para mim, para todos os esportistas daqui de São José dos Campos. E hoje eles me homenagearam e eu estou muito feliz por isso. E para os jovens que sonham um dia seguir carreira esportiva, fica a dica de quem entende do assunto. Quando eu comecei, as barreiras foram muito grandes. Muita gente fechou a porta para mim. Mesmo se cair, as barreiras foram grandes, eu nunca desisti. É isso que eu dou conselho para todas as meninas e para todos os outros esportistas. A SEI do Mamulengo, que vai investigar supostas irregularidades em um contrato firmado na gestão passada com o Instituto Mamulengo Social, vai realizar a primeira reunião na tarde de hoje. A data para o início dos trabalhos foi estipulada depois que os vereadores que compõem a SEI definiram o papel dos membros. Acompanhem. A SEI, que vai investigar supostas irregularidades no convênio entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social durante a administração passada, inicia suas reuniões nesta quarta-feira. A SEI vai investigar a falta de prestação de contas de R$ 885 mil, segundo o apontamento do Tribunal de Contas do Estado, e a dívida solidária que a Prefeitura Municipal está sujeita devido à cobrança dos 125 ex-funcionários da instituição que corre na Justiça do Trabalho. O presidente da comissão será o vereador Macedo Bastos, a relatora, a vereadora Amélia Naomi. O cargo de revisor ainda não foi definido. Também integram a SEI dos Mamulengos os vereadores Fernando Petiti, da Farmácia Comunitária, professor Calazans Camargo e Robertinho, da Padaria. Outras duas SEIs estão em condições de iniciar os trabalhos de investigação após a definição das funções na comissão. Uma investiga supostos problemas com obras públicas e a outra a troca de uma das empresas do transporte coletivo, ambas na administração anterior. No próximo bloco vamos separar um tempinho para falar de saúde. Você vai conhecer algumas técnicas alternativas que podem ajudar no tratamento de doenças. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Na quarta-feira, a gente fala de saúde, aqui no Diário. Dia do nosso quadro Saúde Alternativa. E ninguém gosta de ficar doente, Mas você sabia que alguns tratamentos e terapias não tão convencionais podem ajudar a aliviar os sintomas de certas doenças? É esse o assunto de hoje e você vai conferir algumas dicas bem interessantes para manter o nosso corpo saudável e protegido. Mas é sempre bom lembrar, que essas práticas não substituem a medicação recomendada pelos médicos. Fique de olho, está no ar o Saúde Alternativa. Olá, você já ouviu falar de práticas integrativas em saúde? Hoje nós vamos conversar com a Gisele, que é fisioterapeuta e tem um site super interessante sobre bem-estar e medicina integrativa. E ela vai explicar pra gente o que é esse movimento. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, tá? Obrigada por nos receber. Gisele, o que são essas práticas integrativas? As práticas integrativas e complementares é algo relativamente novo no nosso sistema de saúde, mas ao mesmo tempo são práticas tradicionais de outras culturas. Então, dentro dessas outras culturas ou outras medicinas, que a gente chama de medicina tradicional, a gente pode citar a medicina indiana com yoga, a meditação, a medicina tradicional chinesa com a acupuntura, a fitoterapia, práticas energéticas como reiki, jorei. Então, essas práticas, elas complementam o tratamento convencional da nossa medicina. Qual a visão de saúde e doença que essas práticas têm em comum? Dentro da medicina integrativa, a pessoa é valorizada em todos os seus aspectos. A própria Organização Mundial de Saúde, ela considera a saúde o bem-estar físico, mental e social. Em medicina integrativa, a gente também inclui o aspecto espiritual e social, a gente costuma entre familiar e social. Uma coisa muito importante é a relação entre o profissional de saúde e o paciente, isso é muito valorizado em medicina integrativa. É preciso que tenha uma confiança, uma troca. Outras abordagens são utilizadas junto, a ideia não é fazer mais opções alternativas, uma prática ou outra, mas sim de trabalhar em conjunto para se obter o melhor de saúde e cura.
Até o aspecto de cura também é ampliado em medicina integrativa. A gente não fala simplesmente numa cura física, mas sim também de uma cura emocional, de uma cura social. A gente vê isso acontecendo na prática. Outro aspecto importante na medicina integrativa é o trabalho de conscientização e educação. O profissional, ele orienta a pessoa que está passando por um tratamento para que ela seja ativa durante todo esse processo. Então, ela é responsável e participa ativamente do processo de saúde, bem-estar e tratamento da sua doença, se for o caso, ou nem sempre é só um caso de doença, sim, promoção de saúde e qualidade de vida também. Legal, Gisele. E quando se fala da inclusão dessas práticas no sistema convencional de saúde, a ideia não é substituir, mas sim complementar os tratamentos e as medicações. Sim. Esse movimento surgiu lá na década de 60, quando falava em medicina alternativa. Então, naquela época, gerou um certo receio, porque falava isso, teria que seguir um tratamento ou outro. E a ideia, a proposta agora é que seja totalmente complementar e integrativo. Claro que na hora do sufoco maior, na hora da gravidade maior, os tratamentos convencionais vão ser os primeiros, se tiver que passar por uma intervenção cirúrgica, tomar medicamento, ser hospitalizado. Mas depois essas práticas mais acolhedoras, elas entram para complementar e dar suporte para o tratamento, para que a gente obtenha o melhor tratamento, as melhores possibilidades de cura. E existem resultados comprovados dessas práticas? Sim. Então, desde esse movimento que surgiu lá na década de 70, quando começou a ter muita procura por essas práticas, que antigamente eram alternativas, hoje são complementares e integrativas, isso despertou um interesse muito grande da ciência. Então, a ciência, especialmente nos Estados Unidos, eles começaram a pesquisar essas práticas. Então, hoje a gente tem muita publicação científica para embasar essas técnicas. E você vê isso acontecendo dentro de hospitais referências, dentro de universidades. Aqui no Brasil acontece em hospitais, universidades, dentro do Sistema Único de Saúde também já tem um movimento começando desde 2006 para cá. E mundialmente isso também acontece. E aqui em São José existem instituições que já adotaram essas práticas integrativas? Algumas práticas são oferecidas pela prefeitura, mas não nesse formato dentro do sistema de saúde de fato. A gente tem alguns lugares onde oferecem a prática de yoga, a prática de Liang Kun, que é uma técnica chinesa de terapia corporal, mas elas não estão de fato integradas ao programa de saúde do município. Esse é um trabalho que a gente deseja desenvolver, deseja ver acontecer aqui em São José dos Campos. E também nas instituições privadas, como acontece, por exemplo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que tem o serviço de medicina integrativa, especialmente no setor de oncologia, com a prática de yoga, de respiração, de relaxamento, de meditação, o toque terapêutico, que é um pouco parecido com o Reiki, dentro do Sírio-Libanês. Em universidades também, isso é muito interessante ver acontecendo, que os cursos de saúde, em algumas universidades, começaram a incluir essas matérias, essas disciplinas, como medicina integrativa ou cuidados integrativos, para que o profissional já se forme com esse novo olhar de saúde. Muito legal. Gisele, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. E hoje tem jogo decisivo para o vôlei de São José na Superliga e os times da cidade que disputam a Série A3 do Paulista também entram em campo. É já, no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo e para te ajudar na busca por uma vaga de emprego, você confere agora na nossa agenda de serviços as vagas disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, jateador de vidro, operador de injetora de plástico, porteiro, torneiro e vendedor.
Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a quarta vai ser de muita música aqui na cidade. Confira na agenda cultural. Hoje, às 8 horas da noite, tem a apresentação da banda Dom Pescoço na Companhia Cultural Bola de Meia. O show acústico oferece ao público uma nova roupagem das músicas interpretadas pela banda. A Companhia Cultural Bola de Meia fica na rua Porto Príncipe, número 40, na Vila Rubi. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. A quarta-feira vai ser de muitas nuvens no céu, deve chover durante a tarde, a máxima chega aos 26 graus, mínima 17. O céu nublado se mantém nessa quinta-feira, mas o sol pode aparecer por entre as nuvens durante a manhã. As chances de chover com trovoada durante a tarde são grandes, 80%. Máxima 28 graus, mínima 15. Hoje o vôlei de São José dos Campos tem uma tarefa difícil, hein? Tentar vencer o líder da Superliga. E para completar a quarta-feira de jogos, os times de São José, que disputam a Série A3 do Paulista, também vão a campo. O repórter Daniel Melo traz os detalhes para a gente. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E começamos o nosso giro esportivo falando de voleibol. Nesta quarta-feira, o São José começa a sua caminhada nas quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei e com a missão ingrata, bater em pelo menos 2 jogos a equipe do Cruzeiro, campeã de tudo que disputou no último ano. O Cruzeiro veio em São José dos Campos no último dia 25 de fevereiro e venceu o time da casa, o São José, por 3-0. O segundo duelo destas partidas de quarta de final está programado para o próximo domingo aqui em São José dos Campos. E falando do futebol, na Série A3, as duas equipes de São José encaram aí um duelo de desesperados contra a zona do rebaixamento. Isso porque o São José dos Campos recebe no estádio Martins Pereira o Olímpia, que também está próximo à zona do rebaixamento e pode ultrapassar o adversário no número de pontos. A partida está programada para as 8 horas da noite e o técnico Pablo Fernandes não tem grandes dificuldades para escalar sua equipe. Já o São José Esporte Clube, a Águia do Vale, viajou na manhã desta quarta-feira até Ribeirão Preto, onde encara o Comercial no estádio Palma Travassos a partir das 8 horas da noite. A Águia do Vale não sabe se poderá contar com o técnico Vladimir Pereira, que pediu demissão no último sábado e poderia ficar dependendo de uma reunião que aconteceria ontem à noite. Não tivemos informações de como foi o desfecho desta reunião, mas o que é certo é que a crise no São José é séria e precisa do apoio do torcedor para passar dessa fase. Bom, estas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.